Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos análise combinatória, aula número 2. Análise combinatória é a área da matemática que estuda as possibilidades na formação de grupos. Os grupos são formados com quantidade finita de elementos de um conjunto. Para isso, utilizaremos o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Isso quer dizer que precisamos multiplicar o número de opções entre as escolhas que possuímos. Não trabalharemos com fórmulas, mas sim com multiplicações e raciocínio. Algumas questões. Mariana irá à festa de aniversário de Luísa. Foi até seu armário para escolher a roupa que usaria, encontrando 4 blusas, 2 saias e 3 sapatos. Quantas combinações diferentes Mariana poderia obter para se vestir e ir à festa? Mariana tem 4 blusas como opção. Para cada blusa, ela pode escolher 2 saias. E para cada saia, ela consegue escolher 3 sapatos. Então, contando todas as possibilidades, teremos o seguinte: blusa azul, saia lilás, sapato bege, blusa azul, saia lilás, sapato vermelho, blusa azul, saia lilás, sandália e assim por diante. Contando todas as possibilidades dessa forma apenas para a blusa azul, nós temos exatamente 6 combinações diferentes. Usando esta outra camisa, mais 6 combinações diferentes. Esta blusa em preto e branco, mais 6 opções, e esta outra blusa com laço, mais 6 opções. Fica inviável fazer este desenho e este esquema a cada resolução de problema. Para isso, usaremos o princípio multiplicativo. Então, multiplicaremos a quantidade de blusas pela quantidade de saias e pela quantidade de sapatos, ou seja, 4 blusas, 2 saias, 3 sapatos, e obtemos o valor 24. Isso quer dizer que Mariana teria 24 combinações diferentes para ir à festa de aniversário de Luísa. Nesta aula, estudaremos os anagramas na matemática. Anagrama é uma palavra formada a partir da reorganização das letras de uma outra palavra, com ou sem significado, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. A palavra anagrama tem origem na língua grega. Vamos resolver alguns problemas sobre anagrama na matemática. Primeiro, quantos são os anagramas da palavra bota? Os anagramas que começam com a letra B são estes, que são 6. Os que começam com a letra O estão aqui, também 6. Os que começam com a letra T, 6 também. E os que começam com a letra A, 6. Claro que não precisamos escrever todos os anagramas. Basta usar o princípio multiplicativo. Temos 4 letras. Então, na primeira opção, nós temos 4 letras, que são B, O, T e A. 4. Escolhendo uma letra, teremos, então, na segunda opção, 3. Escolhendo outra letra, nos restam 2. Escolhendo outra letra, nos resta 1. Então, temos 4 para a primeira opção, 3 para a segunda, 2 letras para a terceira e 1 letra para a quarta, totalizando 24 anagramas, como visto anteriormente. Agora, quantos são os anagramas da palavra bolo? Observe que nós temos aqui 2 letras que aparecem de forma repetida, ou seja, temos 2 letras O. Os anagramas que começam com a letra B são apenas 3, visto que se colocarmos este O aqui e este O aqui, continuamos com a palavra bolo. Então, teríamos um anagrama repetido. O mesmo aconteceria com B-O-O-L e com B-L-O-O. Os anagramas começados com a letra O
São 6. Observe aqui. E os anagramas começados com a letra L, nós temos aqui. São mais 3. No total, nós temos exatamente 12 anagramas. Mas como calcular isso sem escrever um a um? Temos novamente 4 opções, visto que são 4 letras. Na primeira, 4 opções. Na segunda, 3 letras. Na segunda, 2 opções. E na última, 1. Só que nós temos aqui a letra O aparecendo 2 vezes. Por isso, precisamos dividir por 2 fatorial. E encontraremos exatamente 12 anagramas. Faremos esta divisão sempre que tivermos letras repetidas. Agora a palavra tapete. Quantos são os anagramas? Não vamos escrever todos eles, porque isto aqui seria muito demorado. Poderíamos até esquecer algum deles. Vamos usar, então, a multiplicação e o raciocínio como visto lá no início da aula. Quantas letras são? São 6. Então, 6 fatorial. Só que agora precisamos observar as letras que se repetem. Nós temos o E, que aparece 2 vezes, e também temos o T, que aparece 2 vezes. Como visto anteriormente com a palavra bolo, precisamos dividir por fatorial. Então, de acordo com a letra T, 2 fatorial. 2 letras T. De acordo com a letra E, 2 fatorial, porque temos 2 letras E. Agora é só terminar o cálculo. 6 fatorial é 720, 2 fatorial, 2, 2 fatorial, 2. Então, temos 720 dividido por 4 e encontraremos 180 anagramas. Mais um. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Contando as letras da palavra matemática, nós temos 10. Então, no numerador da minha fração, eu vou colocar 10 fatorial. E aqui no meu denominador, eu preciso observar as letras que se repetem. Então, nós temos a letra M, que aparece 2 vezes. Então, por causa do M, teremos aqui no denominador 2 fatorial. Por causa da letra A, que são 3, teremos aqui no denominador 3 fatorial. Vamos ignorar aqui o meu acento agudo. E por causa da letra T, nós teremos 2 fatorial. Então, por causa do A, 3 fatorial. Por causa do T, 2 fatorial. Por causa do M, 2 fatorial. E faremos a multiplicação no denominador. Para fazer este cálculo, usaremos o seguinte raciocínio. 10 fatorial, nós vamos fazer a multiplicação e parar no 3 fatorial, por causa do 3 fatorial aqui no denominador. Este 4 eu vou poder simplificar com 2 vezes 2 e o 3 fatorial com o 3 fatorial. O que nos resta? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e chegaremos no resultado 151.200. Ou seja, são 151.200 anagramas da palavra matemática. Continuando. Quantos são os anagramas da palavra pista e que tenham as 2 vogais sempre juntas? Então, não são anagramas quaisquer. Eu preciso que as vogais I e A fiquem sempre juntas. Então, teremos algumas opções. Primeira opção, o I e o A podem aparecer no início da palavra. Se eu já usei o I e o A, quantas letras me restam? Me restam as consoantes, que são 3, P, S e T. Então, aqui eu tenho 3 espaços que eu vou usar para fazer a multiplicação, usando o princípio multiplicativo. Mas e se o meu IA não aparece na primeira posição? Ele aparece aqui. O que faremos, então? Faremos o cálculo
usando o IA na segunda opção. Mas ele também pode aparecer aqui e também pode aparecer no final. Para cada uma delas, nós temos 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Observe que aqui também e aqui também. Então, para cada caso, nós temos 6 opções, totalizando, então, 24 casos. Ou seja, são 24 anagramas com I, A juntos. Mas e se trocarmos a ordem? Também podemos ter anagramas com as duas vogais juntas, mas eu tenho A, I. O raciocínio é o mesmo. Então, pensando nas vogais juntas e A, temos 24 possibilidades. E nas vogais juntas AI, mais 24 possibilidades. No total, então, nós temos 24 vezes 2 fatorial, porque podemos fazer essa troca. E teremos 48 anagramas. Então, são 48 anagramas da palavra pista, que tem as duas vogais sempre juntas. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!